E aí, eu sou o Harima. Tá saindo vídeo novo do mago Refenhart, o mago mais musculoso de todos. Meu, essa obra é muito boa. Divertida, tem ação, várias cenas de luta, poderes, personagens carismáticos, personagens que você quer ver que se lasquem, e eles se lascam. Então, sem mais enrolação, bora de obra. Essa história começa mostrando o reino de Antares e sua capital, Helfenheim, em chamas. De repente, um monstro ruge começa a pisotear vários soldados. Então vemos alguns soldados observando esses monstros e se preparando para lutar. Vemos um homem em seu cavalo falando com um soldado. Nosso exército de milhões de homens está sendo atacado por monstros invocados pelos inimigos. O soldado responde: 200 mil homens já morreram e 300 mil foram feridos, com as magias de efeito em área. O homem diz: mas esse será o fim dos demônios, que ousam atacar e destruir nosso reino. O rei demônio será agora morto por heróis de verdade. O soldado diz: foi tudo graças à sabedoria infinita de vossa majestade Carsas. Agora vemos o centro do grande palácio demoníaco Kayak, a sala do abismo. Um jovem loiro de olhos azuis diz: seus feitos de maldade acabam aqui. Esse é o herói Alex von Halein. Cena corta para alguns guerreiros de frente para um homem sentado no trono. E Alex segue dizendo: volte para as sombras de onde veio, seu rei demônio desgraçado. Demônio Afenhart. Nos é mostrado o imperador de Antares, Afenhart, Vald Antares. Vemos um guerreiro de cabelos escuros empunhando sua espada e energizando ela. E ele diz: rei demônio, vou te matar e apagar a mancha sombria da história desse reino. Seu nome, Santo da Espada, Cyrus. Afenhart diz: que pena, um império construído com tanto trabalho duro, porque está dizendo que existe uma mancha no lindo império que é Antares. Esse é um lugar normal, como todos os outros. O sol nasce pela manhã e a lua se ergue à noite. Agora vemos o rei dos punhos, Teslon, dizendo: mas o seu império das trevas é responsável pelo surgimento dos monstros. Se você sumir, seus monstros sumirão contigo. Refenhart pensa: a culpa é daqueles demônios, que por agirem desse jeito, tudo o que fiz foi ensinar algumas táticas humanas para eles. Qual o problema de ter construído um império com demônios, se no fim das contas eles se portam como humanos? Refenhart então pergunta: os meus 4 reis celestiais foram derrotados? Cyrus responde que sim, aquele orc sujo não foi páreo para sua espada. Refenhart pensa no seu guerreiro orc morto e diz: o quê? Bravo guerreiro orc Tashid foi morto? Refenhart pensa: por mais que pareçam selvagens, os orcs são uma raça pacífica, que vive de caça e coleta. Pensar que eles seriam tratados como monstros, mesmo que sempre tenham lutado para proteger os fracos. Teslon diz: os 4 reis celestiais? Aquele monstrengo feioso, Troll, também já pagou pelos seus pecados. Refenhart pensa: até mesmo o guru, a Tilka, já voltou para os braços da Mãe Terra. Os Trolls são só uma raça feia, mas eles vivem em prol da natureza e de elevar seus espíritos. Temos a sacerdotisa Santa Helen, e ela diz: o anão malvado que adorava o deus das sombras também já não está mais entre nós. Refenhart diz: até Makelin morreu? E pensa: quando foi que o deus dos anões, Alpof, se tornou o deus das sombras? Isso é fruto da arrogância deles de tratarem todos os outros deuses fora das 12 divindades como deuses malignos. Agora vemos o Mago da Luz, Jade Arclight, e ele diz: a Elfa das Trevas corrompida também já foi mandada para o submundo. Ela não foi párea para minha magia. O protagonista lembra da Elfa, grita enfurecido: até a Círis, vocês só podem estar querendo morrer mesmo. Os heróis dizem que finalmente ele está revelando suas garras como rei demônio. E continuam: Elfos das Trevas são criaturas que foram corrompidas e transformadas pelas trevas. Não podemos ter pena deles. O protagonista diz: Elfos das Trevas? Eles só ficaram com a pele escura, e isso porque os humanos destruíram as florestas deles e eles foram forçados a viver sob o sol escaldante. Vocês consideram que os elfos superiores eram elfos das trevas só porque estavam com a pele escura? A cena corta para todos os heróis se preparando para lutar, enquanto Alex na frente diz: com essa espada vingarei todos aqueles que foram mortos. O protagonista ativa o seu poder, fica com olhos negros e pergunta: é mesmo? E quem vingará os espíritos dos meus companheiros? Alex responde: você é uma aberração, sem seu poder maligno, aquelas criaturas nunca teriam sido corrompidas e poderiam viver vidas normais. O protagonista pensa: é inútil tentar conversar com eles agora.
Enquanto Alex avança para atacá-lo, ele pensa: eles já os veem como raças malignas, que ousaram se livrar das amarras da escravidão. Vocês são os verdadeiros vilões que devem ser mortos. Sendo assim, me tornarei o rei demônio que tanto querem que eu seja. O protagonista libera o seu poder. Com isso, ele usa uma rajada de magia acertando todos os heróis e destruindo o chão. Vemos o protagonista chorando. Então, ele se recorda: meu nome é Hefenhart, eu era só um arquimago comum. O protagonista pensa: os humanos não enxergam as outras raças como portadoras da mesma inteligência que eles. Os elfos viram servos lindos e com grandes expectativas de vida. Os anões são bons escavadores e habilidosos com as mãos. Os orcs são fortes. E trolls servem como ingredientes para criar poções de cura. Fiquei muito chocado quando descobri toda a cultura perdida deles. Foi por isso que me esforcei para conhecê-los e aprender suas culturas. Fui capaz de fundir a magia elemental dos elfos com a feitiçaria dos trolls. E pela primeira vez, uma magia de 10º círculo foi usada. Vemos Hefenhart utilizando essa magia. E ele segue se lembrando. De lá pra cá, os valores e costumes mudaram, mas não pude só ficar parado e comecei a salvar aqueles que tinham sido escravizados. Contudo, quanto mais meu território aumentava, mais difícil era de nos esconder dos olhos humanos. E então, começamos a ser atacados por cavaleiros humanos, portando lanças e espadas. Eles continuaram atacando, destruindo, pilhando e avançando. Só pudemos reagir depois de já termos sido atacados, mas, a essa altura, nossas terras já estavam sendo tomadas. E foi assim que surgiu Antares. Vemos vários guerreiros comemorando de alegria o surgimento do reino. E o protagonista segue pensando: uma nação formada por várias raças diferentes, mas que não discrimina humanos, e acreditando que todas as raças inteligentes pudessem viver em paz. Nunca erguemos uma espada contra os humanos. E esse foi o resultado. A cena corta para um massacre. Vários monstros derrotados, caídos. Mesmo quando nosso povo gritava, dizendo que esse era um bom lugar para se viver, esses gritos foram tomados como magia das trevas do rei demônio. E nosso exército, composto por ogros e goblins, deve ter sido assustador aos olhos dos humanos. Mas mataram meus companheiros. Por causa disso, é inaceitável. Como rei, devo proteger minha nação. Se existir uma lei que permite que vocês entrem aqui e nos exterminem, acabarei com ela e criarei uma nova. Então Alex é atingido por um golpe do protagonista. O protagonista diz: ele pode ter recebido o título de herói por conseguir usar espadas e magias, mas a verdade é que ele nunca masterizou nada. Vemos Teslon chamando por Alex, enquanto mostra ele desmaiado e sangrando. O protagonista pensa: no fim das contas, essa versatilidade foi o que fez ser derrotado. É só nas histórias que os heróis sobrevivem no fim. No mundo real, vence quem for mais forte. O único que ficou de pé foi aquele que elevou sua resistência e força ao máximo. Teslon, o rei dos punhos. Consegui derrotar os outros, mas o Teslon é diferente. Então vemos Teslon liberando uma energia muito grande em volta do seu corpo enquanto olha para o protagonista. Teslon avança na direção do protagonista para atacá-lo. Teslon ataca o protagonista, mas ele consegue esquivar. Então ele destrói o chão. E o protagonista pensa: ele sim é a definição de alguém que só se especializou em uma coisa. E não será nada fácil derrotá-lo. Teslon segue avançando para acertar o protagonista. Vemos uma explosão na torre. Hefenhart está em pé em um pilar, quando de repente é surpreendido. Teslon o ataca novamente. Hefenhart não tem tempo de esquivar, então ele faz uma magia. Teslon desfere um golpe de cima para baixo enquanto grita: nós vencemos o rei demônio. Então ele acerta um golpe bem no meio da cabeça do protagonista. O mesmo cospe sangue e até chora de dor. Hefenhart pergunta se é tudo isso que ele tem e diz que se protegeu com magia. Teslon diz que não esperava menos de um rei demônio. O protagonista pensa: droga, vários dos meus ossos foram quebrados, se continuar assim vou morrer. Só preciso derrotar o rei dos punhos, mas isso parece ser impossível. Teslon avança e diz que vai mandar o protagonista para um lugar nem um pouco confortável. O protagonista, ainda abalado, diz: sim, vocês venceram, eu admito, a vitória é sua. Teslon diz que, depois disso, os outros voltarão ao estado normal, depois que saírem da influência do seu poder demoníaco. O protagonista regala os olhos, range os dentes e pensa: não vou conseguir me render para alguém assim. Voltarem ao estado normal?
Está dizendo que eles nasceram para serem escravos? Não posso desistir, não vou me render. Então, ele tira do seu manto uma esfera e diz que esse aqui é um artefato mágico que encontrei nas ruínas antigas, o olho do espaço-tempo. A magia contida aqui é tão complexa que nem mesmo eu, um arquimago que alcançou o 10º círculo, conseguiu decifrar. Tesman se pergunta o que ele está fazendo. Reinhardt diz: feitiço de regressão do espaço-tempo, uma magia que manda o usuário de volta no tempo. Não sei se vai funcionar, mas essa é minha única chance agora. Vemos Reinhardt energizando o artefato. E ele diz: vou conseguir te vencer, Rei dos Punhos. Então, Tesman avança na direção de Reinhardt, gritando. Reinhardt continua ativando o artefato e pensando: não posso morrer. Vemos Tesman e Reinhardt se encarando. E Reinhardt pensa: não posso morrer aqui, desse jeito. Então, Tesman se choca contra a relíquia e Reinhardt sente o impacto. Vemos uma explosão acontecendo. A cena segue com um choque de poder entre o protagonista e Tesman. De repente, vemos uma nova explosão, um clarão. E agora a cena corta para pássaros cantando em um lindo céu ensolarado. Vemos uma pequena casa no meio da floresta. Uma leve brisa passa pelas cortinas da casa e alguém pensa: esse barulho, esse calor, esse conforto, eu estou vivo? Meu Deus, aquilo funcionou. O meu feitiço de regressão do espaço-tempo que nunca consegui decifrar deu certo? Mesmo sendo um gênio, nunca pensei que aquilo fosse mesmo funcionar tão perfeitamente. Mas espera aí, onde é que eu estou? Sinto que voltei no tempo, mas não me lembro de já ter estado aqui antes. Vemos a sombra de alguém aparentemente musculoso. E essa pessoa diz: quantos anos será que tenho agora? Vemos então o Rei dos Punhos, Teslan, porém com a mente do protagonista. Vemos o protagonista no corpo de Teslan, se perguntando: quem é você? Qual é a desses calombos? Esse corpo tá todo acabado e musculoso, que nojo. Um mago só precisa ser bom em magia. Para que eu usaria esse combo extra de músculos? É meio estranho falar de mim mesmo, mas meu corpo juvenil costumava fazer as mulheres caírem de amores por mim. E quando eu fiquei mais velho, fiquei mais foda ainda. As elfas chegavam a chorar. Esse rosto idiota. Onde foi parar meu rostinho lindo e apaixonante? Meu corpo está parecendo uma estátua agora. O que será que aconteceu? O meu feitiço de regressão no tempo e espaço não funcionou? É por isso que estou no corpo de um cara qualquer? Então, talvez esse não seja o passado. Eu ainda estou no presente e troquei de lugar com a alma desse corpo? Olhando bem, essas sobrancelhas grossas, esses olhos profundos, esse maxilar, esse meu torso ficar maior e a minha barba crescer, e dos punhos Teslan, escutamos um grito de alguém chamando por Teslan. Um homem velho aparece e diz: o sol já está alto no céu. Por que ainda está aqui dentro? Vamos, saia. O protagonista se assusta com o homem. O velho diz que está um dia maravilhoso. O protagonista se pergunta: quem é ele? Um monstro? O velho diz: por que está olhando assim para mim? Parece até que nunca me viu. O protagonista diz: eu nunca vi você. O velho diz: você já usou essa desculpa de amnésia 2 vezes. Estou certo que você sabe que essa desculpa já não cola mais. Então o velho agarra o protagonista pela cabeça e diz que agora eles vão treinar e puxa ele para fora da casa. O protagonista percebe que esse deve ser o professor de Teslan, o mais forte artista marcial que já existiu no continente. Rei marcial Gerard Kron Protase. Vemos o protagonista amarrado em uma árvore e sendo amordaçado pelo velho, enquanto ele diz para ele calar a boca. Ele tá falando demais hoje. Vemos o velho pegar um bambu, enquanto diz que vão começar o treinamento. Em um movimento repentino, o velho acerta o bambu na barriga do protagonista. Um golpe muito forte, que o faz chorar, de tanta dor. O protagonista se pergunta: mas que droga tá acontecendo? Então Gerard começa uma sequência de golpes sem parar no protagonista. Esse é o treinamento, um espancamento. O protagonista se pergunta se é assim que ele vai morrer, e lembra de Círis, sua amada elfa. Gerard pensa que hoje o protagonista estava mais estranho de verdade, e se pergunta se ele realmente estava com amnésia. Segue pensando que o clã marcial, a academia inquebrável, não costuma pegar leve, e continua o treinamento enquanto bate no protagonista. E segue pensando: já que o treinamento é simples, idiota e extremo, é comum que as pessoas que estejam treinando sofram com perda de memória. E lembra que ele também já perdeu a memória algumas vezes no passado. Bem,
Não é nada demais, vai ser fácil resolver, enquanto ele dá um sorrisinho. E parece que começa a bater com mais vontade ainda no protagonista, dizendo: você vai se sentir melhor depois da surra que vai levar. O protagonista tenta pedir socorro e ajuda pra alguém. O velho diz: os humanos usam armas porque são fracos, eles têm corpos fracos e é por isso que dependem de armaduras e armas. Isso é só uma desculpa, uma atitude vergonhosa de alguém que não consegue ultrapassar seus limites. É isso que fazem os artistas marciais, eles ultrapassam seus limites. O protagonista pensa: espera, você acha que os humanos são estúpidos por usar ferramentas? Acho que nunca ouvi uma lógica tão burra na minha vida. O velho diz: os humanos são como aço, quanto mais você acaba com ele, mais forte ele se torna, que nem aço. Você é meu estudante escolhido, acredite em mim. Você não tem limites físicos, você pode se tornar o aço. Enquanto o velho se prepara para continuar o treinamento e bater no protagonista com um pedaço de bambu. O velho pensa: Teslon, nem todos podem ficar mais fortes treinando. E assim como só o ferro de mais alta qualidade pode se tornar aço, só alguns podem ter o corpo forte como aço. E aqui está você, Teslon. O velho começa a gritar: pense no oceano, o mar engole tudo e nunca muda. O oceano está dentro de você, vamos manifestá-lo. O protagonista pensa: mas que besteira. O mar? O oceano? Enquanto se lembra dele caminhando no mar com a sua querida elfa. O velho diz: acabamos por hoje, vai descansar. O protagonista, em prantos caído no chão, diz: eu não morri, apanhei pra caramba e não morri. Ele se abraça e agradece pelos músculos de Teslon. Muito obrigado. Então, chega a noite. Vemos o protagonista em um banho termal com folhas medicinais. E ele pensa: folhas de gerel e pétalas é uma poção de cura? Uma garrafa de poção de cura custa 10 moedas de prata, e pensar que eu estou em uma banheira cheia? Ouvi dizer que a rainha toma banho de leite para manter a pele macia, mas nem se compara com isso. Então ele pergunta ao velho: qual é a desse banho medicinal? O velho diz: do que está falando? Você precisa esfriar o aço depois de bater nele. O protagonista pensa: depois de treinar todo o meu endoesqueleto e quase morrer, eu posso me recuperar rapidamente usando o poder da aura e as poções de cura. Assim meu corpo se recupera antes de adoecer e se torna mais forte. Então aquele modo de treinar não era tão estúpido assim, afinal. Eu já lutei pessoalmente com Teslon, então sei da força do corpo dele. Tenho certeza que Teslon repetiu esse treinamento várias vezes desde que era mais novo. O protagonista realmente tem a certeza de que está no passado agora. Ele observa a lua e se pergunta: o que aconteceu com meu eu agora? O jovem Hefenhart existe? Podem duas almas iguais existirem na mesma dimensão? Se sim, então temos duas hipóteses. A primeira: o Hefenhart do futuro e eu, que estou dentro desse corpo, coexistimos com o jovem Hefenhart. Ou, no corpo do jovem Hefenhart está a alma do rei dos punhos, Teslon. A cena corta pro velho servindo um prato gigante de carne para o protagonista e dizendo que ele pode comer tudo. O velho segue dizendo que o corpo precisa de nutrientes para se recuperar. Vemos o protagonista comendo e até engordando de tanto que já comeu. Eles seguem no treinamento. O velho diz: vamos fazer uma corridinha para digerir a carne, enquanto eles sobem uma montanha. O velho pergunta se o protagonista está cansado e diz que devem continuar o treinamento matinal. O protagonista diz que não, mas mesmo assim segue treinando, fazendo abdominais enquanto está pendurado em um galho, sendo observado pelo velho e se perguntando até quando eles vão seguir nesse treinamento brutal. Cena corta para o protagonista deitado e acabado em uma cama. O protagonista segue pensando que se ele reencarnou no passado do Teslon, como isso vai influenciar o futuro? Se acontecer dele existir junto com o eu do passado, o que vai acontecer quando as duas almas se encontrarem? A singularidade de cada alma é a regra imutável da criação do mundo. Se não tiver sorte, sua alma pode deixar de existir. Então ele pensa: o jovem Hefenhart não entrará na ativa como mago até daqui a 10 anos. Ele deve estar estudando muito todos os dias, lendo livros na Torre Mágica de Delphia, então seria impossível esbarrar com ele. Mas e se o Teslon entrou no seu corpo? Então ele virá atrás de mim? A força de Teslon vem do treinamento da Academia Inquebrável. Ele não pode fazer muita coisa no meu corpo fraco. A Academia Inquebrável é um tipo de treino que ele com certeza precisará da ajuda do mestre. Não tem como ele conseguir sozinho. Não. Considerando o lugar onde Teslon está, ele pode achar um jeito.
Então o protagonista imagina Tesla em seu corpo extremamente musculoso. O protagonista pensa que de qualquer jeito, agora sua prioridade é fugir dessa prisão. O vemos correndo em direção da floresta e pensando, vou fugir. Não importa o que aconteça, vou fugir essa noite. Vemos o velho encontrando ele no meio da floresta enquanto está sentado em uma pedra e pergunta ao jovem protagonista, aonde está indo, discípulo? O protagonista se assusta e imagina, seu velho monstruoso, quando ele chegou aqui? O velho diz, você ficou quieto por 1 mês ou 2 e agora está fugindo de novo? É a 9ª vez? Logo, chegaremos nas dezenas. O protagonista diz, eu realmente não sou o garoto chamado Tesla. Meu nome é Refenhart, sou um mago. O velho pergunta, essa é sua desculpa dessa vez? Da última vez você disse que veio de outro mundo e também que conheceu dragões e deuses. E antes disso, foi o que mesmo? No Império Raum, do continente leste, num lugar chamado Murim, você virou um mestre, mas tinha reencarnado ou coisa assim. Mas dessa vez ficou mais convincente, você melhorou. Ok, vamos voltar e dormir. O velho agarra Tesla pela cabeça e segue arrastando ele de volta à casa. Enquanto Tesla pensa, seu velho maldito, eu falhei hoje, mas com certeza conseguirei amanhã. Sim, eu falhei na fuga da prisão hoje, tenho que admitir, mas não pense que ficarei preso aqui para sempre. Vemos Tesla tentando escapar novamente enquanto o velho encontra ele e diz que ele também fazia isso quando era discípulo. Vemos Tesla tentando fugir, nadando e sendo encontrado pelo velho. O velho segue arrastando Tesla de volta e dizendo que se ele esperar mais um pouco e não tentar fugir, ele será recompensado. Vemos o protagonista ajoelhado na frente do velho, enquanto pensa que desistiu de tentar fugir desse homem, que era chamado de Rei Demônio por não saber quando era a hora de desistir. O velho segue dizendo, a Academia Inquebrável tem 130 anos de métodos de prevenção de fuga. Não há um único discípulo na nossa história que não fingiu estar doente ou tentou escapar. Vemos Tesla revoltado e pensando, mesmo que tenha a sorte de fugir, esse humano com certeza te seguiria até o fim do mundo. Será melhor simplesmente conseguir permissão oficial e descer a montanha? Então foi assim que eu, dentro da prisão, passei 2 anos da minha vida. O protagonista seguiu, apanhando em seu treinamento. Vemos correntes no chão, enquanto o velho diz, você conseguiu, discípulo, você finalmente despertou sua aura. Agora vemos Tesla com a sua aura em volta do seu corpo. O protagonista pensa que até Cyrus, proclamado como o Santo da Espada, só despertou sua aura com 20 e tantos anos, e pensar que ele alcançaria esse nível antes dos 20, o velho segue feliz dizendo, por que está tão surpreso? Com o treino da Academia Inquebrável, uma coisa dessas é óbvia. Se estimular seu instinto de sobrevivência junto do treino físico, a vontade de viver aumenta sua vitalidade, e essa força se manifesta como aura. Vemos o velho segurando uma clava. Agora o velho diz, vamos para o próximo passo do treinamento, enquanto joga sua arma fora. O protagonista pergunta, agora ele vai aprender alguma arte marcial normal? Que treino faremos agora, mestre? Enquanto pensa, será que poderá descer a montanha em breve? Vemos o velho enchendo seu punho de aura enquanto sorri, e diz que a próxima parte do treinamento, o protagonista tem que lutar com ele. Vemos uma cena de uma explosão de terra, e assim mais 3 anos se passaram. Vemos uma cena de montanhas, e agora uma cachoeira. Temos o protagonista de frente para essa cachoeira, ele energiza o seu punho com aura, enquanto diz o nome do seu golpe, Chifre da Calamidade. Ele se prepara para atacar, acumula ainda mais energia, então avança em direção de uma pedra. Ele acerta seu punho cheio de energia nessa rocha e ela começa a quebrar. Agora ele pensa que a terceira superposição é o seu limite e acha que só precisa tentar um pouco mais para ele funcionar, o Chifre da Calamidade. Esse é um golpe desferido depois de canalizar toda a sua força em um único ponto do corpo. Já que a visão de concentrar sua aura parece um chifre, ele ganhou o nome de Chifre da Calamidade. Vemos um imenso buraco na pedra que o protagonista fez com seu ataque, enquanto ele diz que precisa elevar de algum jeito para a 4ª superposição. Nos é explicado que o último estágio do Chifre da Calamidade é a 9ª superposição, um soco com 9 ondulações e aparentemente pode até matar deuses, mas o limite de Tesla
que ele conhece eram 7 superposições, até o mestre Gerard só consegue fazer até a 8ª superposição. O protagonista lembra que o mestre disse que é preciso no mínimo atingir a 4ª superposição para que ele possa descer a montanha, e diz que o velho desceu até a vila pela primeira vez em algum tempo, então talvez ele tome uma bebida antes de voltar, e pensa que antigamente ele teria aproveitado essa oportunidade para fugir, mas agora ele quer terminar o seu treinamento. Vemos o protagonista juntando energia e conjurando uma magia, Delphirla Stelling, seja a bola de ar que atingirá o inimigo. Então ele lança essa bola de energia direto em uma árvore. Mostra o impacto que faz. Praticamente não causa dano na árvore e só deixa uma leve marca. O protagonista diz que esse seu corpo não ajuda. Apesar de lembrar de todo o conhecimento mágico através do flashback artificial, sua mana não está se acumulando. Sem contar que esse corpo de pedra de Tesla não tem capacidades aritméticas. Será que ele consegue virar um mago? Mesmo assim, o protagonista percebe algo. Ele sente uma energia não humana enquanto observa a floresta. Então vemos um orc. O protagonista encara ele. O orc encara o protagonista de volta e diz: "Humano, se fingir que não me viu, eu não vou te matar." O protagonista pensa: está tentando conversar porque não sou hostil. É claro, uma raça orgulhosa não quer mortes desnecessárias até nessas situações. Então ele diz: "Jovem orc, tem alguém te perseguindo?" O orc responde: "Como um humano conhece a língua da graça?" O protagonista diz que teve um encontro com o destino. O orc diz que foi um encontro abençoado então, e diz que ele acertou, estão perseguindo ele. O protagonista diz então que quer ajudar, e pergunta se o orc pode confiar nele. O orc responde: "Você conhece a língua da graça, então é como um irmão para mim. Posso sentir sua gentileza genuína no fundo da minha alma, mas, caro irmão, me ajudar também te colocará em perigo." O protagonista pensa: ele é bem eloquente, será que vem de uma boa linhagem? E diz que pode ajudar. O orc pode confiar nele. Vemos o protagonista juntando magia e preparando para jogar um feitiço. Então, no buraco da parede, ele joga sua magia e diz para o orc que essa magia vai escondê-lo. O orc pergunta se o protagonista é um mago, e o protagonista pergunta: "É estranho que eu seja um mago?" O orc diz: "Com esse corpo?" Então o orc diz que aceita a gentileza de bom grado e entra no portal. O protagonista repara que alguém grita: "Isso é tão irritante", enquanto olha para a floresta e vê homens se aproximando. O guerreiro à frente grita com o protagonista: "Ei, você aí! Por acaso viu um jovem orc passar por aqui?" Um dos companheiros do guerreiro grita que vão dar uma moeda de ouro ao protagonista se ele contar. Os dois homens cochicham sobre realmente pagar essa moeda de ouro, enquanto o de cabelo preso diz que não precisam pagar por protagonista, só ignorá-lo mesmo. O protagonista diz: "Sem chance." E o cavaleiro de cabelos longos questiona: "É sério?" Um dos companheiros do homem de cabelo longo percebe as pegadas de orc, e o homem de cabelos longos afirma para todos seguirem, já que o orc deve estar por ali. O protagonista pensa que esse feitiço básico nem limpou as pegadas, e diz a todos: "Essa é minha casa, não posso simplesmente deixá-los invadir." O guerreiro cabeludo grita: "Você perdeu a cabeça? Como um pirralho como você ousa ficar no nosso caminho? Tem mais de 10 de nós, não tem medo?" O protagonista encara os homens de volta, com um olhar sério, enquanto os homens questionam que não importa, ele é só um garoto mesmo. O protagonista pensa nas palavras do velho: "Seus punhos são armas letais, o único golpe pode matar alguém." Então ele começa a conjurar uma magia, enquanto pensa que o velho mandaria ele ter misericórdia dos fracos. Com isso, vemos o protagonista removendo algo do chão, e ele pensa que para alguém que é mais forte, lutando com os punhos, usar uma arma é um ato de misericórdia, e diz aos homens: "Não se preocupem, se eu bater em vocês com isso, não vão morrer." Vemos o protagonista segurando uma espécie de tacape, e com um olhar bem maligno, vemos todos os guerreiros atacando enquanto eles gritam, e questionando se esse pirralho acabou de pegar um porrete. Quer tentar a sorte com a gente, é? Agindo como se soubesse lutar, hein? Agora o protagonista dá vários golpes nos guerreiros, fazendo eles voarem longe. Um dos guerreiros toma a frente e diz que não importa, todos devem atacar juntos. Enquanto o protagonista ataca, ele pensa que esses são mercenários que ganham a vida com a espada. Um dos guerreiros consegue atacar o protagonista pelas costas e acerta uma espadada nele, mas o mercenário percebe que sua espada amassou após o golpe. O protagonista acerta um golpe no mercenário
enquanto pensa, como aquela espada não funcionou nele? Esse corpo é humano mesmo? E segue pensando que ele conhece seu corpo, mas isso é até demais. O protagonista segue, batendo em todos os mercenários, e pensando que o bom das técnicas de porrete é que elas não são letais, então eles não vão morrer, mesmo que suas juntas quebrem e seus ossos sejam esmagados. Vemos os mercenários voando, sendo arremessados para longe depois dos golpes. Agora vemos o protagonista de pé, com seu porrete quebrado, e quase todos os mercenários caídos. Apenas um de pé em sua frente, o de cabelos longos. O mercenário treme de medo, enquanto diz pro protagonista falar o seu nome. O protagonista diz, falar o meu nome? Parece que você ainda não caiu na real. Agora, com um olhar e sorriso maléfico em seu rosto, o protagonista diz, não seria justo você ficar bem enquanto seus amigos estão assim, seria? E começa a bater no mercenário de cabelos longos. Ele manda todos os mercenários irem embora, enquanto o de cabelo longo ainda agradece indo embora depois de ter apanhado. A cena corta pro orc aparecendo e agradecendo o protagonista. O orc se curva perante o protagonista e diz, Salvador, não esquecerei desse dia até o fim da minha vida, e com certeza retribuirei sua gentileza. O protagonista diz, não tem problema um guerreiro curvar a cabeça fácil assim? O orc responde, você salvou a minha vida e abriu um novo caminho para mim. Você agora é meu mentor, e quando a hora chegar, usarei minha espada por você. Na cultura dos orcs, um mentor é igual a um guia da vida, alguém a ser reverenciado. Para os humanos, é como um cavaleiro servindo o seu lorde. O orc pergunta se pode saber o nome do seu salvador. O protagonista pensa, então diz, meu nome é Hefenhart Vald Antares. O orc olha admirado para o protagonista e diz, vou me lembrar desse nome. O protagonista diz, o mundo pertence aos humanos, então para onde vai? Que destino você tem em mente? O orc responde, o continente é vasto, deve ter algum lugar para descansar o meu corpo, senão prefiro morrer vagando do que viver como um escravo. O protagonista diz, além das montanhas Larshid, uma noite de caminhada para o sudeste tem uma terra sem nome, um lugar que sua espécie chama de Terra dos Desafios. Vá para lá. Ouvi falar de orcs que vivem escondidos lá, a tribo dos ursos azuis. Então vemos o orc indo embora e o protagonista dizendo para ele se cuidar. Mas o protagonista pergunta, qual o seu nome? O orc sorridente diz, eu sou filho de Crota, herdeiro do machado de Lat, e meu nome é Tashid. O protagonista olha com a cara de bobo, se perguntando, esse é o Tashid? Enquanto observa o orc, e se lembra, Tashid, um dos 4 reis celestiais, o grande guerreiro orc. Vemos um flashback de Tashid antes do prota voltar no tempo, lutando ao lado de um lobo. O protagonista segue pensando que o Teslon original também conheceu Tashid na sua vida passada. Considerando a personalidade dele, ele não teria ajudado um orc. Então vemos o protagonista observando Tashid indo embora e pensando que esse foi um encontro fatídico e fascinante. Vemos o protagonista com um leve sorriso em seu rosto, enquanto se lembra do seu reino, do antigo Tashid e seus demais generais, o Troll, a Elfa Negra, o Anão e ele mesmo, rindo, sentado. Enquanto se lembra de todos, ele pensa, vamos nos encontrar de novo algum dia. Então, 6 meses se passaram desde o encontro do protagonista com o orc. Vemos as montanhas e um lago congelado. Cena corta para o velho mestre do protagonista com um punho energizado, se preparando para um ataque e dizendo, tome essa, discípulo. Ele utiliza sua técnica bala de ki e dá um soco, e desse soco sai uma grande quantidade de energia. Então o protagonista usa sua habilidade guarda espiral para se defender da bala de ki, mas o velho mestre andando enquanto vários resquícios de energia caem ao seu redor. Ele ri e diz, muito bom, sua guarda espiral se desenvolveu muito. Parece que foi ontem, quando você insistia que Teslon era a Hefenhart, depois da surra que levou. Vemos o protagonista dizendo, por que você tem que trazer à tona algo que aconteceu há 6 meses atrás, mestre? O velho diz, já faz 10 anos que eu comecei a treinar você, e desde então você se fortaleceu bastante. Então, por que você ainda é tão pequeno? O protagonista diz, como assim pequeno? Eu tenho 1,90 m. O velho grita enfurecido, besteira, um membro da Academia Inquebrável deve ter no mínimo 2 metros. Então se lembra dos antigos reis marciais. O velho pergunta se ele está usando as técnicas de respiração que ele lhe ensinou.
protagonista pensa que o Telon que ele conheceu tinha cerca de 2,30 m e responde ao velho: acho que é uma questão de tipo físico, mestre. Então vemos o protagonista nervoso pensando: você é louco? Não é como se eu fosse ficar maior do que isso. Se eu usar a técnica de respiração agora, meu corpo vai ficar monstruoso. O mestre ainda zomba: muito bem, desde que você seja forte mesmo sendo um anão? Agora vemos o protagonista se concentrando e seu mestre dizendo: muito bem, me mostre os resultados. Comece. O protagonista salta. Ele energiza seu punho para usar o seu golpe Chifre da Calamidade. Vemos o protagonista indo em direção ao solo acertar o seu golpe. Enquanto diz: quarta forma, Chifre da Calamidade. Vemos ele acertando o chão e um grande impacto e uma incrível onda de energia saindo dele. Então o chão é destruído. Vemos uma grande explosão acontecendo no meio do lago congelado. O velho olhando admirado com tudo que o protagonista acabou de fazer, enquanto grita excelente e ri para o protagonista. O velho diz que se ele continuar assim, ele não vai mais apanhar para ninguém. O protagonista fica impressionado que ele finalmente conseguiu a quarta forma do Chifre da Calamidade. O velho olha para o protagonista e diz: parece que está chegando a hora de você desbravar o mundo. E diz que ele fez um bom trabalho. E diz que o seu discípulo está livre agora. E que não se importa se ele será uma boa pessoa ou não. Diz para viver como ele quiser. E essa é a recompensa pelo treinamento que enfrentou até agora. E segue dizendo: algo que o mestre Rastal, o terceiro rei marcial, me disse há 60 anos atrás. Então vemos o terceiro rei marcial dizendo para o velho: se lembre de 3 coisas. Primeiro, você pode acumular riquezas, mas evite enriquecer injustamente. Então vemos o velho jovem falando com o terceiro rei marcial. E ele diz: oi? Mas você disse que eu poderia me tornar um vilão se quisesse. O rei marcial responde: estou dizendo que, se quer ser um vilão, pelo menos seja um vilão digno. Segundo, sempre que possível, fique do lado dos injustiçados. Não é melhor viver sendo adorado e respeitado? O velho questiona: os injustiçados? Por que não os fracos? O rei marcial responde: ser fraco não significa ser injustiçado. O mundo está cheio de pessoas mais fracas que você. Como vai saber quem são os mais fracos? E o terceiro e mais importante: se certifique de continuar o legado da Academia Inquebrável a todo custo. Então o velho diz ao protagonista: você precisa encontrar um discípulo para lhe dar nossas técnicas, entendeu? O protagonista confirma e diz que levará isso no seu coração. Vemos o velho jogando uma bolsa para o protagonista e dizendo: não é fácil encontrar um discípulo talentoso, então não fique se cobrando demais, mas quando a chance aparecer, não deixe escapar. Pegue isso, tem roupas e finanças para a sua viagem. O protagonista questiona o velho: 30 pratas? Eu achei que você fosse rico? Você não tem uma mansão na capital? Achei que você gastaria mais. O velho ri e responde: nosso clã marcial tem um valor fixo de pagamento para aqueles que descem a montanha. Nós ajustamos o valor para adaptar à inflação, mas na época que eu era discípulo, eram apenas 25 pratas. Então entrega um mapa para o protagonista e diz que ele vai encontrar um presente que ele mesmo deixou nas montanhas Setelard, e diz que o protagonista é livre para visitar esse lugar. Agora vemos o protagonista preparado para descer a montanha. Enquanto se pergunta se ele pode mesmo descer a montanha, ele realmente foi libertado? O protagonista olha para as montanhas enquanto caminha. De repente acontece uma grande explosão. O protagonista se assusta. Então vemos a causa da explosão. Era seu mestre usando o seu Ki para jogar uma rajada de energia aos céus. Enquanto pensa: vá, meu discípulo, não se prenda a despedidas. Corra sem olhar para trás. Você é o herdeiro das maiores técnicas da Terra. Vemos o protagonista correndo, assustado. Cena corta para um prédio no meio da cidade. Então vemos um velho, esse é o chefe da vila, e um homem falando com ele, dizendo que é perigoso. Mas o chefe da vila diz que deve sempre dizer o que é necessário, mesmo que para um nobre. Então vemos o nobre a qual ele se refere. E o nobre pergunta: qual o problema, chefe da vila? Então o chefe diz que gostaria de pedir o pagamento pela comida que ele e os cavaleiros comeram. O nobre então joga uma moeda e diz que isso deve bastar como pagamento. O nobre com arrogância pensa que essa deve ser a primeira vez que ele vê tanto dinheiro assim. Mas o chefe da vila segue dizendo: senhor, isso não chega nem perto de ser o suficiente. O nobre se irrita e questiona: como é?
Seu insolente, você acha que eu não conheço o preço de mercado porque sou um nobre? Como você se atreve a tentar fazer piada de um cavaleiro? Então, o nobre acerta um soco no chefe da vila. O chefe fica machucado, sangrando pelo nariz. E vemos outros aldeões, irritados e pensando. E esses cavaleiros estão mais para bandidos, pensando que eles se apossam de suas casas, da sua comida e querem pagar com essa miséria. Eles pensam que eles nem consideraram o trabalho e o custo do transporte que os aldeões tiveram. Vemos uma figura se aproximando do nobre e perguntando qual o problema, Sir Edward. Então o nobre diz que não é nada. Jovem Lord Stefan. Então vemos Stefan, um jovem lord de cabelos pretos e armadura reluzente. Então diz: que indivíduos atrevidos. É por isso que você não deve dar atenção aos miseráveis. Eles acabam perdendo a noção de seus lugares. A cena corta e vemos o protagonista deitado em uma cama com uma elfa loira de pele escura. E ele pergunta: o que tem de bom num corpo magro como o meu? E ela responde: só deu vontade. Você parece afiado e preciso, igual uma lâmina bem feita. Então o protagonista diz que essa era a sua aparência anteriormente, mas agora, se olhando no espelho, ele pensa que parece mais a arma de um golem de pedra, mas se orgulha dizendo que agora ele é bem mais alto. Vemos ele se imaginando do lado da elfa e do eu dele do passado. Vemos o protagonista observando a cidade, enquanto ele diz: a Círis deve ter 70 atualmente, o que daria 17 na idade humana. O protagonista segue pensando: esta é Kron, uma cidade no sul do reino Vasili. A Círis será vendida ano que vem, então ela deve estar no leilão dos escravos de Chatan. Então, o que eu faço? Será que devo destruir o leilão para libertá-la? Acho melhor não. Será difícil recuperar meus poderes mágicos se tomar ações precipitadas. É melhor resolver isso com dinheiro. Mas o preço dos elfos escravos é astronômico e eu não tenho um tostão no bolso. Mas tudo bem, eu tenho um corpo poderoso, técnicas e minhas memórias do futuro. Pensando bem, acho que ouvi falar de uma ruína antiga no caminho de Chatan. A cena corta para Stefan, chamando o mago Todd e perguntando se ele ainda não encontrou a localização das ruínas antigas. Todd pede para ele esperar mais um pouco. Então nos é apresentado o mago Todd, especializado em arqueologia da Torre de Delfia. Todd segue meditando para encontrar a localização das ruínas. Stefan segue falando: deve ser isso, né? É ali que o famoso espadachim Sir Claude von Leostar Altion está enterrado, enquanto admira uma montanha. A cena corta para o protagonista caminhando e pensando: meu vigor é incrível e não sinto frio. Que corpo maluco. Ouvi dizer que o antigo rei dos punhos ficava sem camisa até no inverno, mas não quero fazer isso. Usei uma técnica secreta antiga chamada flashback artificial que me permite reviver minhas memórias a qualquer hora. Usei isso para ver minhas memórias sobre as ruínas antigas das montanhas Ratan. Antes da minha regressão, havia um mago chamado Todd, que conheci na Torre Mágica de Delfia. Ele me contou que explorou essas ruínas com os Altions. Eu já fui até lá na minha vida passada e consegui encontrar o tesouro verdadeiro que o grupo de Todd não conseguiu. Vemos o protagonista se lembrando de ter encontrado o tesouro ao lado de Círis, os dois muito felizes no meio de todo esse ouro. E o protagonista segue pensando que ao vender todo o tesouro, ele teve um bom lucro de 2.000 moedas de ouro. Finalmente, ele chega no seu objetivo, a Vila do Gado. Vemos alguns aldeões conversando. Eles se perguntam o que eles vão fazer agora, já que não possuem permissão para chegar perto do Vale da Morte. Um homem de verde pergunta: mas eles não exigiram guia? Você sabe o que vai acontecer se rejeitarmos? Outro homem responde: até o chefe está naquele estado. Esses nobres doentios. O de verde questiona: abaixe a voz, se eles te ouvirem. Agora um arqueiro se prontifica e diz que vai. Seu nome é Ted. E ele diz: conheço essas montanhas melhor do que qualquer um. Eu sei que sou o único bom candidato. Sua família fica triste e tenta impedir ele de ir, enquanto ele mesmo pensa que não quer ir. Vemos todos os aldeões incentivando e colocando pressão em Ted para ele poder ir. De repente, o protagonista se espreme em uma janela e grita: eu vou se você não quiser, assustando Ted. Ted saca seu arco, aponta uma flecha e pergunta quem é o protagonista. O protagonista diz que só estava de passagem e por acaso ouviu a conversa.
Os aldeões questionam: você conhece a região? O protagonista diz que sim, muito bem. Eles questionam: ainda quer ir? O protagonista diz que já foi lá antes. Então os aldeões explicam que lá vive a morte. E o protagonista diz: eu te disse, eu já fui lá. E pensa: deveriam ficar gratos, estou salvando as suas vidas. Agora nos é apresentada a história do Vale da Morte, que é o nome de uma masmorra, que faz parte dos requisitos da Era Prateada, um período há muito esquecido. 50 anos atrás havia um cavaleiro dos Altions, conhecido como Claude. Na juventude de seus 45 anos, ele despertou a aura. Foi em todo tipo de aventura, e suas histórias heróicas se espalharam por todo o reino Vazili. Mas a fama gera arrogância. Claude entrou no Vale da Morte com um único servo e morreu. O problema é que a espada demoníaca Altion que ele levou também foi perdida. A espada demoníaca Altion é o símbolo da família Altion, transmitida através de gerações. E os esforços para encontrar a espada continuaram por mais de 50 anos. Então vemos uma expedição de vários guerreiros, cavaleiros, magos e o protagonista, todos liderados por Stefan. O protagonista pensa que Stefan deve ser o neto de Claude. Vemos Stefan rindo ao lado de uma elfa assassina chamada Léucia, enquanto o protagonista encara eles. O prota pensa: só tem um único santo neste grupo, acho que seu nome é Silan. Então vemos um jovem ruivo, de cabelos longos e uma aparência um pouco feminina. O protagonista pensa: ele ainda parece jovem, ele consegue usar feitiços divinos? E além disso, como que ele é homem com essa aparência? Também deveria tentar falar com Todd. Mas esses dois estão conversando bastante e o clima tá meio estranho. Espera. Então ele é? É. Então vemos o protagonista em choque, imaginando que não é possível que o Todd seja. Stefan interrompe os pensamentos do protagonista, dizendo: você fez uma escolha sábia, viajante. O protagonista responde: quer dizer sobre eu mostrar o caminho? Não é nada demais, de verdade. Stefan diz: sim, mas os aldeões estavam com muito medo de aceitar. O que tem de tão assustador com os bravos cavaleiros do reino nos acompanhando? O protagonista responde: é natural eles ficarem assustados. E pensa: esses malditos cavaleiros, não tem um único cavaleiro no mundo que não seja cheio de si. Esses cavalheiros são um bando de narcisistas. De repente, todos param e ouve um som na floresta. Vemos vários seres entre as árvores, subindo aos céus. Então vemos que é um bando de arpias e elas começam o seu ataque a todo o grupo. A arpia mais avançada grita e avança com suas garras. Stefan grita: como vocês monstros nojentos ousam nos atacar? Ordem dos cavaleiros de Altion: atacar! Todd usa sua magia, corrente flamejante, e dispara diversas rajadas de fogo, atingindo várias das arpias no ar. Silas, o clérigo, usa uma magia de reforço em todos os cavaleiros, assim aumentando suas forças. Enquanto o combate acontece, o protagonista segue observando e pensando que eles não são nada mal, especialmente Stefan. Ele é melhor do que ele esperava. Mas claro, isso da perspectiva de um mago. Mas, do ponto de vista de um artista marcial, eles são de dar pena. Então vemos alguns orcs bagageiros sentindo muito medo. Eles avistam uma arpia indo atacá-los. Fecham os olhos com medo. Então um punho acerta a face da arpia e ela é desintegrada. Então vemos o protagonista. Ele destruiu a arpia com apenas um golpe, assim protegendo os orcs. Agora vemos o arpia sendo golpeada no pescoço enquanto grita de dor. E quem desferiu esse golpe foi ele, Stefan. A luta continua acontecendo entre as arpias e os soldados e Stefan fica focado no meio de todo esse caos. Seu único objetivo é matar o máximo de arpias que ele puder. O protagonista pensa: ele não é uma má pessoa, né? Seu único problema é que ele não se importa com ninguém ao seu redor. Eita, espera, então ele é uma pessoa ruim. Ele pensa isso enquanto vê Stefan matando uma arpia. Silan manda o protagonista se esconder atrás de uma árvore, porque aqui é muito perigoso. O prota pensa: ele é um pouco melhor do que os outros humanos. Então, uma arpia desfere um ataque de penas na direção do protagonista. Várias dessas penas atingem o protagonista e ele pensa que ser atingido por essas coisas assim nem machuca mais. Então, por um descuido, uma pena atinge seu olho e ele grita de dor. Então ele acerta um golpe e mata a arpia.
enquanto diz que, nossa, eu ainda tenho lágrimas, pensei que tinham esgotado todas depois do treinamento que eu passei. Depois que a batalha termina, Stefan pede para que reportem a situação. Como estão os magos e os sacerdotes? Ele pergunta. Edward responde que estão a salvo. E o protagonista questiona: ei, e nossa segurança não importa? Diz isso enquanto sangra. Para aumentar a moral da equipe, Stefan solta um grito de guerra dizendo que todos os cavaleiros de Altion são muito fortes e manda todos aproveitarem o descanso com alegria no coração de uma vitória sobre os monstros. Seus soldados gritam em comemoração. O prota fala com Todd, diz que agradece a ele, pois se não fosse por ele, ele não estaria vivo. Todd diz que não tem nada demais, então o prota segue dizendo que ouviu dizer que Todd é da Torre Mágica de Delphia e diz que tem um amigo lá. Todd o questiona: um amigo? O prota diz que sim, seu nome é Hefenhart e pergunta se Todd o conhece. Todd responde: ah, Hefenhart, aquela criança tem um amigo como você? Bem, aquela criança é tão fofinha e gentil. Ele diz isso fazendo uma cara estranha, com um sorriso maligno no rosto e fica no meu corado. O protagonista fica em choque. Então Todd pergunta: mas por que o da pergunta? O prota diz que não é nada. Ele só queria saber se estava bem e se algo aconteceu com seu amigo, sabe? Todd diz que ele está bem e está aprendendo magia. Nada fora do normal. O prota insiste: mas nada estranho aconteceu nos últimos anos? Todd pergunta: estranho? Bem, acho que não. Então, Todd se lembra como é Hefenhart e diz: o narizinho dele está mais empinado do que nunca, os olhos são como joias, a pele é tão macia, enquanto faz uma cara de depravado. O prota pensa que ele parece com Gerard, só liga para a aparência, mas de um jeito diferente e pervertido. Enquanto pensa: o que eu faço agora? Devo reduzir ele a pó? Mas segurando a sua raiva ele pergunta: e além disso? E as atitudes dele? Todd diz: não sei, não ligo para aquela criança, nem o que ela pensa, nem o que ela faz. Mas ele diz isso enquanto tá babando e ainda com o rosto vermelho. Ilan interrompe a conversa dos dois, perguntando se o protagonista está bem. Ele diz que sim, e, por favor, cheque os orcs. Então Silan vai até os orcs para curá-los, já que estão machucados. Os orcs agradecem, mas dizem que não precisam de cura, que eles nem estão sentindo dor. Mas Silan diz que não tem problema, ele vai curá-los mesmo assim. Um dos soldados interrompe Silan, dizendo que esses orcs não precisam ser curados, eles melhoram lambendo suas próprias feridas, e mandou ele não gastar energia com eles. Silan simplesmente o ignora e continua curando os orcs, e o protagonista, vendo isso, imagina que realmente ele é gentil e está até curando os orcs, mas os está tratando como gatos e cachorros, não é como se fossem gente. Os orcs mesmo assim agradecem a Silan, e o prota pensa que o maior problema das pessoas são seus fundamentos, e que para essa espécie vai ser um caminho árduo até eles encontrarem seus direitos. Stefan interrompe os pensamentos do prota, mandando ele se apressar e mostrar o caminho. O prota fica puto, mas responde com a voz de pateta para Stefan: siga em frente em 200 metros, vire à direita, há um riacho por ali, então desacelere. Stefan o questiona: e essa voz de idiota? O prota diz: nada não. Então eles seguem caminhando algumas horas dentro da floresta. Vemos os soldados questionando: um basilisco, um lobo terrível e mais de 20 ogros? Por que tem tantos monstros nessa montanha? Prota rindo da situação, pensa: por quê? Porque eu não peguei a estrada, eu só fiquei indo reto. Então ele pergunta: precisam descansar? Stefan puto grita a todo mundo: em frente. E o prota pensa: cavaleiros são arrogantes e clérigos são muito sérios, mas magos são sem imaginação e sem graça. E eu sou um mago até a alma. Esse é o caminho mais rápido, então eu não menti. E claro, que não fiz isso para incomodar ninguém. Não de propósito. Stefan segue pensando: então esse é o lugar que levou à morte de Sir Claude. E pensar que haveriam tantos monstros aqui. Então ele repara em algo e se impressiona. Vemos ele observando as ruínas. Ele pergunta: então é aqui? Edward responde: sim, com certeza, jovem lord. Essas são as ruínas de Palton. Agora temos a visão de todos chegando na frente das ruínas. Todos os soldados chegam finalmente na entrada das ruínas. Todd os informa que essa realmente é a entrada e avisa Stefan que todos podem seguir por ali. Stefan dá a ordem para todos se prepararem para entrar nas ruínas. O prota diz que não vai entrar, que vai esperar eles ali. Stefan diz que tudo bem,
ele já fez a parte dele e ele pode ir embora. Mas o Prota diz que não tem como voltar para a vila sozinho, então vai esperar. Stefan diz que entende, e já que o Prota trabalhou duro levando eles até as ruínas, eles vão proteger ele no caminho de volta. Stefan faz um grito de guerra, dizendo que ali se encontra a espada de sua família, a verdadeira e única espada demoníaca de Altion, e que eles estão ali para recuperá-la, independente dos desafios que vão enfrentar. Os soldados, motivados pelo grito de guerra, entram correndo dentro das ruínas, enquanto o protagonista dá tchau para todos e os observa. Finalmente vemos que todos entraram, menos o Prota, e ele pensa que finalmente chegou a hora dele fazer a sua parte, que agora mesmo esse lugar, as antigas ruínas de Palton, está cheia de monstros e espíritos, mas antigamente, na Era de Prata, esse lugar costumava ser uma base logística e era uma construção militar comum. Mas mesmo que fosse normal, a tecnologia da Era de Prata é como um milagre nos dias de hoje, então é muito valiosa. E já faz muito tempo, no passado, eu vim investigar esse lugar com Círis. Ele se lembra de Círis dizendo que os silfos sussurram que existe uma passagem secreta atrás de uma parede e diz que eles devem abrir esse caminho. Effenhart agradece muito por isso. Então vemos a passagem sendo aberta por Círis. Ele se lembra que, de agradecimento, disse que daria um beijo na Círis e faria outras coisas, para compensá-la. Então se lembra que fizeram coisas proibidas para menores e segue dizendo: o que estávamos pensando em fazer algo assim no meio de uma zona perigosa, que coragem. Mas diz isso se lembrando dos momentos enquanto baba de saudade. Agora ele está tentando abrir a passagem secreta na parede, enquanto pensa que a senha tinha libras como base misturadas com os selos da água e da terra ao contrário. Bem, então tenho a resposta em minhas mãos praticamente. Não é fácil como eu imaginei, já que não tem humano o suficiente e o cérebro desse corpo é bem ruim. Então o Prota se concentra e consegue abrir a passagem secreta. Ele então tira o seu casaco e diz que não quer estragar um casaco que lhe custou 10 moedas de prata. E se pergunta se deveria começar a testar o seu novo corpo agora, enquanto se alonga. De repente ele escuta um grito. Então começa a ouvir vários gritos, mas não entende, porque os guerreiros foram para um lado e ele está ouvindo gritos vindo de outro lado. Então ele pensa: não, espera. Parando para pensar, esse caminho secreto se conecta com o terceiro andar do porão. E isso abre aqui, é como uma invasão. Lembrei, esse lugar, mesmo destruído, ainda é uma base militar. O sistema de mana ativa todo tipo de sistema de segurança para tentar expulsar os invasores. No passado, Círis e eu viemos sozinhos, então não tivemos que nos preocupar com outros lugares, mas agora o grupo de Altion está no porão. Eles, obviamente, caíram em uma armadilha e foram parar no segundo andar do porão. Estamos ferrados agora. Enquanto pensa isso, o Prota faz uma cara de extremamente nervoso. A cena corta para um guerreiro sendo golpeado no pescoço enquanto tentava se defender. Mas o golpe foi tão forte que quebrou a sua espada e mesmo assim o acertou, rasgando seu pescoço. Stefan grita o nome de Sir Thomas enquanto o vê sendo arremessado para longe. Então ele olha para o fundo das ruínas e se pergunta o que foi que o atingiu. Vemos uma foice gigante. De repente, uma espécie de monstro aparece. Stefan fica em choque e diz que não dá para vencer isso. Ele se pergunta como um humano venceria um demônio como esse. Então vemos ele observando vários demônios gigantes segurando inúmeras armas. Philan curando um soldado enquanto recita: Filance, que sua luz possa curar essa alma. Todos os soldados que Philan curou ficam muito gratos e agradecem a ele. Mas Philan pensa que isso não foi nada e que ele precisa dos soldados vivos para poder sobreviver. E ele pensa que quase morreu quando o chão se abriu do nada. Então ele chega em Todd e agradece, falando que só está vivo graças à sua magia de proteção. Todd diz que nós evitamos uma queda, mas se vamos sobreviver ao futuro, isso é incerto. Vemos todos eles caminhando em direção a um portal. De repente, vários soldados são atingidos por um inimigo e voam longe. Então, todos se preparam para a luta, enquanto gritam que é um monstro, e é aquele mesmo monstro que acabamos de ver, com vários braços e várias armas em punho. O monstro não está sozinho, ele vem com um exército de zumbis. Os soldados não querem enfrentar eles e começam a fugir. Philan começa a recitar seus encantamentos. Finlance, derrube essa criatura impura com sua luz. Então vemos uma espécie de invocação.
E Silan continua: Finlance, dê a eles a coragem necessária para sobreviver. Enquanto pensa, cavaleiros de Altion, isso que chamam de coragem? Que desperdício de músculos. E recita um novo encantamento: Finlance, dê a eles a coragem mais do que necessária para sobreviver. Então vemos o efeito agindo sobre todos os soldados. Eles ficam tomados de uma raiva, coragem e muita energia. Todd observa todos os soldados avançando e se pergunta quanto poder foi colocado neles para se tornarem berserkers. Os soldados, com a energia renovada graças ao feitiço de Silan, avançam na direção dos monstros e gritam que vão mostrar a essas criaturas a sua coragem. Agora vemos uma cena incrível dos cavaleiros se chocando de frente com os monstros. Então Todd recita um dos seus encantamentos: Cefiro de Crotel, a terra estende sua mão e pegue o que lhe pertence. Aço e ferro. Então, as espadas dos monstros são tiradas de suas mãos. Nesse momento, a elfa Lélcia salta sobre um dos monstros e com um movimento certeiro ela acerta um dos braços do monstro. Porém, o monstro acerta ela de volta e com um soco muito poderoso arremessa ela contra a parede. Ela cai extremamente ferida e pergunta ao seu mestre se ela foi útil. Stefan grita: bom trabalho, Lélcia, enquanto se prepara para atacar o monstro. Com vários cortes precisos, ele mata o demônio de vários braços. Por um momento ele para e encara um monstro caído, enquanto voa sangue ao seu redor. Edward, admirado, grita: oh, como esperado do nosso jovem mestre. Stefan ignora as palavras de Edward, então grita a todos: escutem, se recomponham. Foi aqui que o grande cavaleiro Sir Cloud foi derrotado. Não baixem sua guarda. Todos observam um turbilhão de chamas se formando sobre suas cabeças. E desse turbilhão, uma criatura cai em meio aos soldados, destruindo o chão e jogando muitos deles para o ar. Eles observam a criatura. É um demônio gigante das chamas. O demônio ruge, então começa a atacar todos os soldados. Stefan grita: não vacilem, vocês já mostraram que são capazes. Se preparem. Enquanto diz isso, o monstro das chamas ruge novamente e desfere um golpe no chão, atingindo vários cavaleiros. Outros fogem de medo, pensando que não vão conseguir derrotar esse tipo de monstro. Stefan tenta se proteger das labaredas que foram jorradas pelo monstro, enquanto pensa: merda, 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 não posso ser derrotado assim. Então ele parte para cima do monstro, empunhando sua espada. Em um movimento, Stefan usa de apoio a cabeça de um cavaleiro para saltar sobre o monstro, enquanto pensa que não pode permitir que esse massacre continue e que ele carrega o nome de Altion, aquele que ganhou o título de resoluto. Ele cerra os dentes e se prepara para um ataque e usa o seu golpe mais poderoso, golpe de tiro. Então ele atravessa o ombro do monstro. Então de repente o monstro atinge ele na cara com um golpe, o arremessando para longe. Vários soldados ficam vendo isso acontecer, incrédulos. Stefan quica no chão enquanto é arremessado para longe. Vemos ele cair desmaiado, porém com vida. Nesse momento, Silan invoca os poderes de Finlance, dizendo: ó grande Finlance, destrua as criaturas corruptas com sua luz. A invocação de Silan desfere um golpe na cabeça do demônio das chamas. O demônio revoltado se vira e olha para Silan. Silan fica impressionado que o monstro não morreu com esse golpe e treme de medo. Então o demônio das chamas parte na direção de Silan em uma investida feroz. Silan não consegue desviar, então ele só fecha os olhos e se prepara para o impacto. Um pouco antes de ser atingido pelo monstro, algo acerta a face do monstro, o jogando para longe. Silan abre os olhos sem entender o que aconteceu. Então ele vê o protagonista em sua frente, com uma aura. Vemos que o protagonista desferiu um soco com aura no monstro, o jogando para longe. E agora ele monta sua postura de combate se preparando para continuar a luta. Mas quando ele olha para o demônio, ele já morreu. E ele pensa: ué, já morreu? O Prota e Silan olham para o monstro sem entender como que ele morreu com um só golpe. O Prota olha para o cenário de combate e vê vários guerreiros caídos e feridos, incluindo a Elfa e Stefan. Mas todos ainda estão com vida. E pensa que agora ele tem que levá-los para um local seguro. Vemos um exército de monstros seguindo na direção deles. Agora vemos Todd e Silan se perguntando quem é esse cara, enquanto olham o protagonista atravessando o mar de monstros com apenas uma das mãos, enquanto segura a elfa com a outra. Vemos Stefan acordando. Então Sir Edward fala que ele finalmente acordou. Stefan observa toda a cena da luta. Ele fica impressionado e pergunta o que
aconteceu. Edward disse que vai explicar tudo para ele. Depois da explicação, Stephen não consegue acreditar e se questiona. Isso aconteceu mesmo? Então, aquele cara era um artista marcial? Ele diz isso apontando pro Prota e segue dizendo: realmente, eu falhei em reconhecer alguém com tamanha habilidade. Pode me dizer seu nome? O Prota: meu nome? Heffen. E ele pensa: é mesmo, Todd conhece o eu, que está na Torre Mágica. Então, é melhor eu não dizer meu nome de verdade. Edward pensa: Heffen. É a primeira vez que escuto um nome como esse. Se ele fosse mesmo tão forte, eu já teria ouvido falar sobre ele em algum lugar. Stephen o questiona: de que família você é? O Prota diz: família? De nenhuma. Stephen pensa: o quê? Então ele é só um cara qualquer? Eu pensei que ele era filho de algum nobre, viajando para ganhar experiência, mas é só um Zé Ninguém. Então diz: para alguém como você, parece que você colocou um ponto final no que estávamos quase terminando. Você fez um bom trabalho. Foi de grande ajuda. Ele diz isso colocando a mão sobre o ombro do protagonista. O Prota tira a mão de Stephen de seu ombro e diz: você é burro mesmo ou se faz de idiota? Cai na real, você não fez nada. Stephen fica indignado e diz: como você se atreve? Seja mais respeitoso com a família Altron. Edward pede para que o jovem mestre Stephen se acalme e pergunta se ele acha que pessoas normais entendem etiqueta. Stephen concorda. Verdade, ele não teve uma educação apropriada. E pergunta pro Prota: quem te ensinou a lutar assim? O Prota, não podendo revelar nada, diz: aprendi umas coisas aqui, outras ali, enquanto se lembra do seu mestre dizendo que vai lhe ensinar uma nova técnica. Realmente, o mestre Gerard é muito conhecido, não posso só cuspir o nome dele por aí. E não quero que ele saiba o que ando fazendo. Stephen o questiona: mas você é tão forte, tem certeza que aprendeu algumas coisas aleatórias aqui e outras ali? Isso não faz sentido. O protagonista, já sem paciência, responde: toma conta da sua vida. Quando você for capaz de sobreviver sozinho, você vem investigar a minha vida. E esses caras, eles não estão precisando de ajuda? Ele diz isso enquanto aponta para todos os soldados caídos, machucados ainda. Edward pensa: o modo como ele fala casualmente e tão natural, mas ele não parece notar que o jeito que ele fala é tão arrogante e ele age como se fosse alguém superior, falando com seus subordinados. Ele nem leva a idade em consideração, a não ser que ele realmente não se importe. Ele pode ser de uma realeza de outro país, deve ser isso. Agora consigo entender toda essa arrogância, como se fosse alguém mais velho falando com um aprendiz, mas que cara estranho. Ele pensa isso enquanto olha para o protagonista. Vemos Silan se aproximando e perguntando: ei, qual a sua altura? O Prota diz que deve ter cerca de 1,92. Silan brilha os olhos e pergunta: e seu peso? O Prota diz: sei lá. Eu não cheguei a me pesar, então não sei dizer. Silan continua com um brilho nos olhos e pergunta: que tipo de treinamento você teve para alcançar esse corpo? O Prota olha meio desconfiado e diz: eu só apanhei, comi e treinei muito. E pensa: por que ele tá sendo tão gentil comigo agora? Silan, mais impressionado ainda, diz: eu sabia, me contaram que artistas marciais não revelam tão facilmente seu treinamento. Mal ele sabe que o Prota tá sendo 100% sincero. Agora nos é apresentada a história de Silan Phil Marcis. Ele, quem perdeu cedo seus parentes e foi criado em um orfanato, era tratado como alguém fraco, mas bonito. Talvez porque ele tenha começado a buscar o que não tinha: um corpo saudável e uma voz grossa e alta. Chegou ao ponto em que ele até mesmo desejou se tornar um monge e provar o seu valor através do seu corpo. Mas a realidade não foi como ele sonhou. Sua altura não mudou e a puberdade nunca chegou. E por algum motivo, seu cabelo crescia muito rápido. Mesmo com um corpo fraco, ele tentou treinar, esperando que fosse conseguir mudar, mas isso não aconteceu. A única coisa que conseguiu foi melhorar o seu poder divino, tendo que tratar os seus próprios ferimentos do treinamento. Então ele começou a admirar pessoas musculosas. Voltamos para o momento atual, onde Silan continua admirando o protagonista, enquanto fala: ele é tão grande e lindo. O Prota fica revoltado com isso, se sente aterrorizado com esse olhar do Silan e pensa: por que ele tá me encarando assim? O que será que ele quer? O Prota sai andando e diz que vai até a saída. Silan corre atrás e fala que vai com ele. O Prota manda ele esperar e diz que se alguém se machucar, vão precisar dele ali. Silan concorda e fica triste. Stephen diz que vai com o Prota
e manda Lelsa ficar para ajudar todos os feridos. Ele pergunta pro Prota, você não se importa, não é? Prota diz, faça como você bem entender. Então ambos saem caminhando dentro da masmorra. Stefan olha pro Prota e pensa, mesmo que tenha sido uma coincidência, devo reconhecer a força dele. Considerando que esse caipira me ajudou, ele deveria ter orgulho e liderar um cavaleiro. Mas pelo jeito, como ele está assumindo a liderança e fazendo o que bem entende, evidencia que ele está menosprezando os cavaleiros. Verme convencido, vi bem como você lida com as coisas quando o demônio apareceu. Vou mostrar minhas habilidades e te colocar no seu lugar. Stefan imagina o protagonista ajoelhado, agradecendo ele por salvar a sua vida ao derrotar um demônio. Segue pensando, espero que um demônio apareça, então eu... De repente, ele é atingido e desmaia. Quem o atingiu foi o protagonista, e ele diz que eles estão quase chegando, então prefere que o Stefan durma. Mas nesse momento, vários zumbis começam a atacá-los. Os zumbis avançam na direção do protagonista e de Stefan caído. Sem nenhum esforço, o protagonista mata cada monstro com apenas um golpe, e pensa que agora que cuidou dos obstáculos, ele pode dar uma olhadinha no tesouro. Então ele vai avançando, sentido a sala do tesouro. Chegando na sala, ele vê um cenário bem destruído. Então começa a revirar uma prateleira, enquanto pensa, ótimo, 50 moedas de ouro da idade da prata e deve estar por aqui. Então ele encontra a mochila infinita, uma ferramenta mágica que permite armazenar itens de até 10 vezes o tamanho da mochila, e o peso será reduzido a 1/10. Então, com um olhar ganancioso, ele continua explorando e encontra outros tesouros, e pensa que ainda deve estar por ali os demais tesouros, como o braseiro celestial, a adaga do retorno, a safira mágica, e está muito feliz porque tem toneladas de itens caros ali. De repente, Stefan recobra a consciência e pergunta o que aconteceu. O Prota diz, você acordou, hein? Aqueles caras te pegaram de jeito. E aponta para as caveiras no chão. E diz que ele desmaiou após ser atingido. Stefan pensa, merda, porque tá tudo dando errado hoje. Então ele agradece a ajuda do Prota. O Prota, com a cara muito suspeita, diz que sem problemas, ele não precisa agradecer. Então pensa que já vai apagar ele novamente. Vemos Stefan caído, com vários galos na cabeça, e o protagonista guardando coisas na bolsa infinita. E ele pensa que tudo bem, Stefan ainda tá vivo. Stefan recobra a consciência novamente e pensa, mas que estranho, eu tô de guarda mas não tô encontrando nada. Tem algo de errado comigo? Eu deveria comer algo quando voltarmos ao acampamento. E ao fundo o protagonista, todo feliz com a bolsa cheia de itens e pensando que depois ele vai voltar para pegar mais coisas e a bolsa está cheia no momento. Então ele diz, parece que já andamos por tudo, vamos voltar. Stefan concorda. Vemos que eles se reencontraram com os demais cavaleiros e todos estão caminhando juntos. Ilan pergunta, ei Raffen, você é um nobre? O Prota diz, um nobre? Não, eu sou um cara normal só. Ilan diz, um cara normal? Mas você é tão incrível? O Prota responde, ué, mas um cara normal não pode ser habilidoso? Ilan diz, não é isso, é que você menospreza as pessoas tão naturalmente, sendo um artista marcial. É compreensível que menospreze pessoas como o ser Stefan, mas você menospreza até o ser Edward, que tem bem mais de 40 anos. O Prota pensa, certo, eu tenho 22 anos nessa vida, eu deveria ser mais cuidadoso. E responde, não estou acostumado a falar com pessoas, então eu não sou muito educado. Após caminharem por algum tempo, eles chegam em uma porta. Stefan toma a frente e abre essa porta. Então todos se impressionam, e vemos com que eles se impressionaram. Um monstro, e esse monstro é Grillbeast. O Prota pensa, porque essa coisa tá aqui, eu não me lembro dele do passado. Stefan segura sua espada e diz, e pensar que esse demônio era o guardião desse lugar. Prota pensa que entende, ainda não tomaram conta dele. O demônio não havia sido derrotado nesse momento. Vemos todos eles admirando o demônio preso. E o Prota diz, vamos voltar, vai ser difícil cuidar dele com nossa força atual. Um soldado grita, jovem mestre, dê uma olhada na espada que esse demônio está segurando. Stefan olha e vê que é a espada demoníaca de Altion, o grande tesouro que eles vieram buscar. Stefan saca sua espada. Então Edward questiona, o jovem mestre, você realmente planeja lutar contra ele? Stefan responde com um desdém, mas é óbvio que sim. Edward diz que é muito perigoso e eles deveriam recuar e se prepararem melhor, já que sabem o que eles vão enfrentar. Stefan questiona,
O que está dizendo? Não está vendo a espada do grande guerreiro sendo corrompida por esse demônio? E ele pensa, não posso recuar, não devo, vou recuperar essa espada a todo custo. Mesmo que a espada esteja nas mãos da própria morte, não vou recuar. Stefan faz um grito de guerra para todos os soldados, mandando eles erguerem suas espadas e partirem para o ataque. O prota revoltado olha e pensa, que tolice,